Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais. Bom dia, estimados ouvintes da Hora da Bolsa. Hoje vamos para a sexta edição do nosso programa, nesta quinta-feira, 29 de outubro de 2020. A última edição tem como destaques, nas notícias, a desmaterialização das ações em Bolsa. O BCI e a Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola, já procederam à desmaterialização das ações ordinárias na Cevama e vão avançar para a privatização em Bolsa em breve, tudo no quadro do PROPRIV, o Programa de Privatização. Sabe mais sobre o assunto acompanhando a presente edição. Na rubrica Literacia Financeira, o economista Alberto Vuns regressa para explicar como calcular a rentabilidade das ações. Como é que você pode perceber qual é a ação mais rentável, em que momento vale a pena investir, em que momento vale a pena vender? Vale a pena ouvir o que Alberto Vuns tem a dizer a nós hoje. Ainda nesta edição, o coordenador do Departamento de Negociação da Bodiva, Raul Diniz, também participa na edição de hoje, trazendo as oportunidades existentes no livro de ordens da Bodiva. Fique connosco, acompanhe tudo isso e muito mais que temos para lhe apresentar. Todos, nacionais ou estrangeiros, podemos comprar instrumentos de dívida e ações na Bodiva. Mas primeiro precisa de abrir uma conta custódia num banco autorizado ou corretora. Pode guardar e transferir títulos e ações somente se tiver uma conta custódia. Ainda não tem uma conta custódia? Procure entre os 27 intermediários financeiros autorizados aquele que lhe oferece as melhores condições e solicita a abertura de uma conta custódia. Os títulos de dívida e ações rendem mais dinheiro em juros que os depósitos a prazo. Do que é que está à espera? Contacte já o seu banco ou corretora, abra já a sua conta custódia e coloque o seu dinheiro a render na Bodiva. A campanha de literacia financeira da Hora da Bolsa conta com o apoio da Bodiva. Confiança e transparência ao serviço do mercado. Vamos às notícias na Hora da Bolsa. Momento das notícias. Momento das notícias na Hora da Bolsa. Na Hora da Bolsa. O Banco BCI e a Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola, já procederam à desmaterialização das ações ordinárias na Cevama, a Central de Valores Mobiliários, a empresa da Bodiva. O processo de desmaterialização das ações deste banco é o primeiro passo para possibilitar a abertura do mesmo em mercado regulamentado. Iniciativa que se enquadra no processo de preparação das empresas públicas para o programa de privatizações PROPRIV, alinhado à estratégia das reformas públicas que visam o aumento da produtividade das empresas e uma distribuição equitativa dos rendimentos. Quem também abriu desmaterializações na Bolsa, como dissemos, é a própria Bodiva, passo também que permitirá avançar para a sua privatização em Bolsa, a abertura de capital em Bolsa. Também dizer que a Bolsa de Dívida e Valores de Angola fechou o mês de junho do corrente ano com um novo recorde em termos de montante negociado no mercado secundário de dívida pública. O montante negociado correspondeu ao valor de mais de 150 mil milhões de kwanzas no mês de junho. 2020 ultrapassou o último recorde de negociação, registrado em março do ano corrente. Tinha alcançado o valor de mais de 132 mil milhões de kwanzas. Ao marco só foi possível graças à participação ativa dos membros de Bodiva em realce, o Banco Angolano de Investimento, o BAI, o Banco de Fomento Angola, o Banco de Milênio Atlântico, o BMA, e o Banco de Poupança e Crédito. E o membro associado, o BNA, representando uma contribuição agregada de 81,3% do montante total transacionado. Relativamente aos instrumentos financeiros, as obrigações de tesouro com indexação ao dólar, com um montante negociado de 51% residual, e obrigações de tesouro com maturidade de 2023 de 31%, foram certamente os mais negociados, representando no mês de junho 82% do montante total de transações. O aumento do volume de negócio reflete cada vez mais a consolidação da literacia financeira sobre as alternativas de poupança, bem como a confiança das empresas e famílias angolanas nos instrumentos financeiros disponíveis para transação na Bodiva. Aliado aos esforços das equipas e membros de Bodiva para tornar o mercado de valores mobiliários cada vez mais dinâmico e ajustado
as necessidades do mercado. Publicidade. Promove aqui o seu negócio. Contactos comercial@horadabolsa.co.au. Depois das notícias, vamos avançar para a rubrica Literacia Financeira com o Dr. Alberto Vunge. Muito bom dia, bem-vindo à Hora da Bolsa. Bom dia, Well. É sempre uma honra conversar consigo. Doutor Vunge, vamos começar por falar efetivamente desta questão relacionada com literacia financeira. Hoje vamos ensinar as pessoas a calcular a rentabilidade nas ações e outros valores mobiliários. Doutor Vunge, qual é a importância de saber calcular esses instrumentos financeiros e o que é que eles são? Aqui o tema da literacia financeira, para potenciar exatamente o investimento, no caso as ações, por exemplo, são títulos de participação. Se eu compro ações da Sonangol, eu passo a deter diretamente o direito de reclamar frações do patrimônio da Sonangol. E essas frações são proporcionais ao peso das minhas ações dentro daquilo que é o total das ações da Sonangol. Esta é uma ação direta. São mecanismos de participação, sim, mas não ocorrem de forma direta. São veículos que vão recolher fundos do mercado e depois com esses fundos vão fazendo investimento em capitais em determinadas empresas. Então, há de facto essa relação com o investimento direto em ações, mas entretanto há ali assim um veículo no meio entre o investidor que investe nessa unidade e depois essa unidade vai fazer investimento numa determinada empresa. Quanto à questão das ações, falou das ações ordinárias e as ações preferenciais e de facto essa distinção das tipologias das ações é feita em função da percepção da profundidade ou não do direito que o detentor dessa ação pode ter. As ações ordinárias costumam ser entendidas como ações de pleno direito, ou seja, o detentor de uma ação ordinária tem o pleno direito sobre a entidade em que tem essas ações. Tem direito, por exemplo, de intervir direto ou indiretamente na gestão da entidade, tem direito de preferência na aquisição de novas emissões de ações, tem direito de participar e votar nas decisões que regem o próprio governo da empresa em sede da Assembleia Geral. São esses direitos que um detentor de ação ordinária, por exemplo, a questão do direito não tem muito a ver com onde é que elas são emitidas, tem a ver exatamente com a própria característica da ação. Se a ação é ordinária, independentemente de onde é que ela foi emitida, é claro que eu tenho que ter esse direito, os direitos que as ações me conferem. Se forem as ações do tipo preferenciais, claramente que eu não tenho esses direitos. Mas em contrapartida também, tem associada um conjunto de riscos que as ações preferenciais acabam por driblar. As ações ordinárias, em caso de falência da instituição, os acionistas ordinários são os últimos na lista de pagamento das dívidas que a instituição agora, portanto, em liquidação ou falida tem. Portanto, eles são os últimos a reclamar direito sobre a massa falida. Já os acionistas preferenciais aparecem primeiro que os acionistas ordinários. Ou seja, se a empresa falir hoje, havendo massa falida, por exemplo, o que vai acontecer é que antes de se pagarem os acionistas ordinários, devem pagar os acionistas preferenciais. E normalmente os acionistas ordinários, para serem compensados desses riscos, acabam por ter um conjunto de direitos que os acionistas preferenciais não têm e normalmente também têm um retorno relativamente maior que os acionistas preferenciais. E também deixa-me dizer, falou da questão da rentabilidade das ações. As rentabilidades das ações, contrariamente à rentabilidade das obrigações, têm associado uma componente de riscos muito grande, porque os rendimentos das ações não são rendimentos certos, dependem de um conjunto de fatores e não são garantidos, porque dependem claramente daquilo que é o desempenho econômico e financeiro da empresa em que a gente tem participação. Quer dizer que se a empresa tiver resultados desfavoráveis, claramente que os acionistas, neste exercício em particular, acabam por não receber qualquer rendimento, os chamados dividendos. Então, há essa componente de risco, sem contar que, por exemplo, em caso de mau desempenho sucessivos da organização em que se tem investimento em ações, essencialmente do tipo ordinário, os acionistas também acabarão por perder parte ou a totalidade do seu investimento. Se a empresa vai à falência, os acionistas acabam
acabam por perder todo o investimento feito nessa empresa e também todos os investimentos que foram acumulando através de resultados positivos e que não foi sendo distribuído a título de ações, ficaram retidos na organização. Eles perdem estes rendimentos e por isso modelar rendimento de uma ação ao longo da sua vida útil não é um processo simples, porque o rendimento de uma ação é igual ao fluxo de caixa dos dividendos esperados por essas ações ao longo da sua vida útil, mais um ganho de capital que pode ser realizado por via da venda dessas ações. Então, o fluxo de caixa esperado dos dividendos das ações, mais um possível ganho de capital na maturidade, isto é que vai dar exatamente o rendimento das ações. Mas o grande problema está aqui, é difícil prever os fluxos de caixas dos dividendos, porque, conforme já disse, são incertos e porque dependem também daquilo que é o desempenho econômico e financeiro da empresa onde detemos ações. E os fluxos de caixas operacionais das empresas, depois de um horizonte temporal, por exemplo, de 5, 10 anos, são muito difíceis de prever, principalmente numa economia como a nossa, em que as variáveis econômicas do macroambiente e também as próprias variáveis de dinâmica da indústria, por exemplo, onde uma determinada empresa está situada, são voláteis. Aqui em Angola, fazer previsão, por exemplo, para lá dos 3, 4, 5 anos, já se torna cada vez mais arriscado. Em contextos econômicos de grande instabilidade e volubilidade das variáveis que influenciam a dinâmica de desempenho das empresas, é difícil prever com relativa certeza aquilo que são os fluxos de caixas, aquilo que são os retornos das ações das empresas. Assim é que é muito difícil determinar o rendimento de uma determinada ação. Isso também é um elemento a ter em conta, porque os investidores dificilmente vão investir em ações numa empresa que está situada numa geografia econômica em que as variáveis que sustentam os modelos preditivos de rentabilidade das ações são bastante voláteis. Então nós vamos apresentar números que depois os analistas financeiros vão colocar pouca fé nesses números e claramente vão passar uma situação de desconforto para potenciais investidores. E esses investidores dificilmente vão investir. Por mais robustos que sejam os retornos que eventualmente as nossas previsões estejam a apresentar, eles vão preferir ir para uma empresa que está numa geografia econômica que apresenta retornos sobre ações relativamente modestos, mas que, entretanto, esses retornos esperados foram construídos numa economia em que há evidências claras de que, efetivamente, as variáveis costumam ser estáveis. Então, as incertezas associadas aos retornos prometidos são relativamente reduzidas, porque quando estamos a falar de retorno das ações, estamos a falar de valores esperados, não estamos a falar de valores certos. Nós estamos a projetar aquilo que são os dividendos que pretendamos manter as nossas ações por um período de 10 anos, então a gente vai ali a tentar perceber quanto é que essa empresa vai gerar de lucros durante esses 10 anos e qual é que é normalmente a taxa de distribuição de dividendos que essa empresa tem, e depois vamos olhar qual tem sido o retorno sobre o investimento do acionista historicamente, se a tendência vai se manter, e é em função disso que normalmente nós fazemos uma estimativa dos rendimentos que vamos ter durante estes 10 anos. Então aqui a questão da estabilidade das variáveis econômicas que entram nos modelos preditivos da rentabilidade das ações são extremamente importantes. E então o mercado acionista é um mercado muito mais sensível, precisa estar bem estruturado e é preciso que a economia tenha um nível de estabilidade que garanta algum conforto para os potenciais investidores. Isso já é diferente do mercado de obrigações, porque os retornos das obrigações são definidos logo à partida. Por exemplo, temos uma taxa que é paga periodicamente e que tem uma componente de incerteza relativamente ínfima. Em teoria, esses rendimentos não vão depender daquilo que é o desempenho econômico e financeiro do Estado. Por isso é que dizem que o investimento em títulos públicos são dos mais seguros do mundo, não é? Porque os Estados sempre pagam, podem falhar um ou outro prazo, mas sempre pagam. Aqui há relativa segurança, não é? Principalmente para os títulos emitidos em kwanzas, porque o Estado tem um controle sobre o kwanza e dificilmente o Estado vai declarar default. É diferente, por exemplo, dos títulos emitidos em moeda estrangeira, não é? Que a componente de risco é relativamente maior, porque o Estado não tem poder de emitir moeda estrangeira. Então, se eventualmente o Estado não tiver capacidade, do ponto de vista de fluxo de caixa em moeda estrangeira, poderá não ter liquidez em moeda estrangeira para poder honrar com os compromissos financeiros, portanto, assumidos em sede
impede da emissão de títulos de moeda estrangeira. Este é um risco. Os investidores nessa altura precisam perceber bem os riscos que incorrem quando decidem entre investir em títulos em moedas estrangeiras ou em títulos em moeda nacional ou em títulos indexados. Claro, os indexados são pagos em kwanzas, mas o rendimento vai variando em função daquilo que é a variação da taxa de câmbio. Mas aqui o grande risco está essencialmente em emitidos em moeda estrangeira e que o Estado deve pagar rendimentos em moedas estrangeiras. Nesse caso o risco é bem maior. As ações, o que tínhamos para dizer sobre as ações é relativamente que o rendimento das ações é igual ao rendimento esperado dos dividendos ao longo da vida útil. No caso das ações, suponhamos que a detenção das nossas ações tenha uma maturidade, suponhamos que a gente investiu e pretende ter há 10 anos, por exemplo, então os dividendos não é que eu recebo, que eu espero receber durante estes 10 anos, mais o que eu ganho de capital ao vender as ações, que no caso será igual ao valor de venda das ações e o valor do investimento que eu fiz na ação. Essas duas componentes vão me dar informação de quanto eu tive em termos de rendimento por deter essas ações. E se for uma ação perpétua, ou seja, aquela ação que eu pretendo manter para sempre, eu vou manter, depois vou passar para o meu herdeiro vai ficar na minha família por gerações. Então isso é uma ação perpétua e essas ações nunca vão ter ganhos de capital, então o retorno dessas ações é simplesmente medido pelo fluxo de caixa dos dividendos esperados ao longo da perpetuidade, porque ela vai até o infinito. Basicamente, esses são os contributos que nós temos relativamente aos temas aqui apresentados. Ouvíamos o Dr. Alberto Vuns, muito obrigado, foi o nosso convidado da semana, ensinou-nos na segunda-feira a calcular a rentabilidade dos títulos, as obrigações indexadas, não indexadas, o bilhete de tesouro, como é que a gente pode efetivamente perceber quanto dinheiro podemos ganhar com cada uma delas e também ajudou-nos a entender na questão das ações como é que podemos fazer. Dr. Alberto Vuns, muito obrigado pela sua disponibilidade, podemos contar consigo em próximas ocasiões. Sei que os nossos ouvintes estão muito bem servidos porque aprenderam muito consigo. Vamos já a seguir avançar para a rubrica Direto dos Mercados, com Raul Diniz. Hora da Bolsa. O espaço em que o seu dinheiro rende. Bom dia, Raul. Quais são as oportunidades existentes na Bolsa hoje? Bom dia, João Costa, e bom dia, ouvintes do programa A Hora da Bolsa. É uma honra fazer parte desta 6ª edição do programa Hora da Bolsa, na rúbrica Direto da Sala de Mercados. João Costa, já vamos na 6ª. Para as próximas edições, contamos, muito brevemente, ter também como participantes os bancos e corretoras. Os bancos e corretoras deverão também apresentar as oportunidades existentes no mercados regulamentados geridos pela Bodiva. Como referimos nas rubricas anteriores, o mercado de capitais angolano continua a ser uma alternativa rentável aos depósitos a prazo. Já sabemos, em função dos benchmarks que colhemos, que as taxas médias dos depósitos a prazo correspondem a cerca de 12%. O mercado de capitais oferece um portfólio mais diversificado, com taxas médias superiores a 20%. Temos, neste momento, 27 membros ativos no mercado, sendo eles os bancos comerciais e as corretoras licenciadas. Realçamos aqui nesta nota que os bancos comerciais e as corretoras que operam no mercado de capitais são licenciados pela CMC e pela Bodiva. Reforçamos a necessidade de investidores recorrerem somente aos bancos comerciais e às corretoras licenciadas para realizarem as suas operações no mercado de capitais. João Costa, para esta quinta-feira, dia 29 de outubro, vamos também apresentar as oportunidades existentes no mercado e que estão refletidas no nosso livro de ordens da Bodiva. Vamos apresentar as oportunidades e como os investidores poderão rentabilizar os seus recursos. Para cederem às oportunidades existentes, os investidores deverão consultar o site institucional da Bodiva, www.bodiva.ao. Nesta sessão de negociação do dia 29 de outubro, a semelhança da rubrica feita na segunda-feira, dia 26, também continuam sem existir obrigações privadas para negociação. Isto é, elas existem, não existem neste momento entidades que as detêm e que pretendam vender, nem temos também registro de investidores que pretendam comprar obrigações
obrigações de dívida privada. Temos então as obrigações do Tesouro indexadas, comumente são chamadas de OTTX, emitidas pelo Estado. Temos ordens no valor de 1,7 mil milhões de kwanzas, ordens de compra. Aproveitava para realçar que temos mais unidades de possibilidade de compra, isto é, os detentores das obrigações do Tesouro indexadas exigem prémios para vendê-las e os investidores aceitam pagar esse prémio. Acontece também que temos uma maior pressão sobre as OTTX, isto porque quem as detém ou não vende ou se vende, vende a prémio. E uma pressão elevada porque existem muitas ordens de compra para estas obrigações do Tesouro indexadas. Nas obrigações do Tesouro indexadas que estão dispostas no nosso livro, têm maturidades compreendidas entre 2020 e 2023. Para as maturidades superiores a 2020 estão a ser negociadas com yields negativas, isto é, com rentabilidades negativas. Então, por que eu iria comprar um ativo com uma rentabilidade negativa? Tem uma rentabilidade negativa hoje, mas sendo tratar-se de obrigações do Tesouro indexadas, com o passar do tempo e em função da desvalorização cambial, elas poderão apreciar no tempo, fazendo que as yields passem de negativas a positivas e aí justificar o investimento nas mesmas. Temos também obrigações do Tesouro não reajustáveis, na ordem dos 47,7 mil milhões de kwanzas, estas também emitidas pelo Estado, mas sem qualquer tipo de indexação cambial. As yields, isto é, as rentabilidades médias oferecidas nas obrigações de Tesouro não reajustáveis apresentadas no nosso livro de ordens, correspondem a 21,2%. Se um investidor investisse hoje 100 mil kwanzas em obrigações de Tesouro não reajustáveis, teria uma rentabilidade média de 21.200 kwanzas. Tanto, como referi, rentabilidades superiores a que poderiam ser oferecidas nos depósitos a prazo. Todo o modo, não existem ordens de venda nem de compra de unidades de participação. Os clientes interessados em adquirir estas unidades de participação poderão contactar os bancos que fazem gestão de fundos. Estou-me a referir ao banco, ao BFA Gestão de Ativos e ao banco BAE, que têm sociedade gestora de organismos coletivos, comumente chamados de SUGOI. Continuamos em processo de adequação de todos os requisitos necessários para a privatização do Banco Comércio e Indústria, o BCI. Será potencialmente a primeira privatização, que deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2021. De seguida surgirão outras entidades públicas e privadas que querem levantar o capital em bolsa. Daí acharmos que nos próximos 2 a 3 anos teremos um mercado acionista mais dinâmico, o que representará claramente uma alternativa ao financiamento para as empresas nacionais. Para além dos investimentos em mercado secundário, por consulta do nosso livro de ordens, www.bodiva.ao, os bancos comerciais e as corretoras também podem interagir com os seus clientes, neste caso com os investidores, que poderão, através de contacto com os bancos comerciais e corretoras, solicitar a aquisição de títulos em mercado primário. Portanto, o mercado primário é mais limitado porque não oferece obrigações de tesouro indexadas, oferece somente os bilhetes do tesouro e as obrigações do tesouro não reajustáveis. Neste momento, as taxas dos BTs para 91 dias estão fixadas em 17%, para os BTs 182 dias e para os BTs 364 dias igualmente 18%, para as OTNRs de 1 ano e meio 23,5%, para as OTNRs de 2 anos 24%, para as OTNRs de 3 anos 24,25%. Por fim, as OTNRs de 4 anos têm uma taxa fixada em 24,75%. Realçamos que estas taxas são provenientes dos resultados apurados nos leilões do mercado primário. Os clientes que desejem adquirir estes títulos deverão contactar os seus bancos comerciais para que os mesmos coloquem as suas ordens no mercado primário. Alternativamente, como já dissemos, o mercado secundário dispõe destas tipologias de ativos, tanto bilhetes de tesouro como obrigações de tesouro e, para além disso, obrigações de tesouro indexadas e também obrigações de tesouro privadas. A qualquer momento que o investidor precise de liquidez e decida vender os títulos adquiridos, poderá fazê-lo em mercado secundário. Basta, para o efeito, contactar o banco comercial ou corretora e solicitar a colocação de uma ordem de venda, pelo que a mesma ficará pendente até a identificação de uma ordem de compra por parte de um outro investidor. Aproveito aqui dar-te nota que passamos a marca de 1 bilhão de kwanzas negociados desde o início do ano. Este é um recorde histórico porque nos anos anteriores nunca tínhamos ultrapassado esta marca. Prende-se a vários fatores em função das várias sessões de esclarecimento junto dos membros que têm com os seus clientes, traduz-se em maior literacia financeira, por sua vez reflete maior montante de negócios realizados. O Estado é o principal emitente de títulos que são negociados no mercado secundário e no mercado primário. Referir aqui que estamos a pôr a tónica no mercado secundário
e também o mercado de obrigações do Tesouro indexadas é o mercado que tem maior representatividade. Quer dizer que 75% dos negócios que são feitos em obrigações do Tesouro indexado. Isto também por força da desvalorização cambial e da necessidade de alguns investidores quererem mitigar os efeitos da desvalorização cambial, recorrerem a obrigações do Tesouro indexadas que, pela sua tipologia, compensam em termos de kwanzas qualquer desvalorização cambial que ocorra. Isto é, quanto maior a desvalorização cambial, maior a apreciação nas obrigações do Tesouro indexadas. Sendo o Estado o principal emitente e a regularização de atrasados, isto é, entidades privadas e empresas que recebam títulos por parte do Estado para pagamento de dívidas, estas entidades entendem que uma das ferramentas principais para tornarem esses ativos em liquidez é vendê-los em mercado secundário. Isto faz com que o mercado se torne cada vez mais dinâmico, cada vez mais profundo e, uma vez que os investidores e detentores de carteira estão cada vez mais esclarecidos, resulta então no maior número de negócios. Outra iniciativa que foi tomada este ano por parte do Banco Nacional de Angola fez operações de liquidez ao mercado, isto é, foram definidos critérios de elegibilidade por parte das entidades que desejem vender os seus títulos ao BNA. O BNA exigiu uma yield mínima de 18% e esta linha corresponderia a 100 mil milhões de kwanzas. Claro que a linha foi executada parte dos bancos comerciais que, por tramitação com os seus clientes, colocaram estes ativos no mercado secundário. A Bodiva naturalmente deu todo o suporte e a linha foi executada a 100%. Portanto, os 100 mil milhões de kwanzas foram canalizados para o mercado para a aquisição de títulos de tesouro por parte do Banco Nacional de Angola. Acreditamos ser então estas as principais características e motivos que levaram a termos atingido a cifra de mais de 1 bilhão de kwanzas de negócios realizados num único ano. João Costa, vamos continuar a dinamizar o mercado e atingir novos recordes. Muito obrigado pelo convite de participarmos nesta 6ª edição do programa Hora da Bolsa, direto da Sala de Mercado. A Bodiva agradece uma vez mais a confiança de todos. Bodiva, confiança e transparência ao serviço do mercado. Obrigado, Raul. Um forte abraço. Continuação de excelente semana. Voltamos, claro, na próxima segunda-feira. A todos um abraço. João Costa e António Santos despedem-se. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O Jornal dos Mercados Financeiros em Angola. Semanalmente na LAC, às segundas e quintas-feiras, das 9h30 às 10h. Apoio Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Hora da Bolsa. Hora da Bolsa. O espaço onde o seu dinheiro rende mais. Rende mais.